Olá, sejam todos muito bem-vindos aos canais e meios de comunicação do Grupo Espírita da Prece em Lavras, Minas Gerais. Meu nome é Laurênia Mesquita e hoje nós vamos abordar um tema sugerido pela direção da casa, que é como entender pais bons e filhos difíceis. Antes de adentrar ao nosso tema, ao nosso estudo, vamos mentalizar Jesus, os nossos amigos espirituais, todos os benfeitores e pedir que eles estejam conosco durante toda essa reflexão, durante todo esse estudo e que as palavras, os ensinos do Mestre, da nossa abençoada doutrina espírita, façam sentido em nossos corações, em nossas vidas e em nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe. Como entender pais bons e filhos difíceis? Antes de adentrar propriamente no tema, vamos lembrar o que nos ensina a doutrina espírita sobre os tipos de famílias. Nós temos dois tipos de família: a família espiritual ou parentela espiritual, que é aquela formada por espíritos simpáticos, espíritos que comungam das mesmas ideias, dos mesmos ideais, têm tendência de inclinações e estão sempre ligados, estejam eles encarnados ou não, estejam um na erraticidade e outro na terra. Eles sempre vão estar unidos pelo pensamento, se ajudando e esperando um breve reencontro. Essa é a família espiritual. E nós temos o segundo tipo de família, que é a família ou parentela corporal. É a família terrena, de pessoas encarnadas numa mesma família. É onde nos encontramos hoje. Essa família terrena reúne espíritos, na sua maioria das vezes, antipáticos, que possuem necessidade de reparação de erros pretéritos, resgate de débitos uns perante aos outros. Então, vai existir dentro da família algum espírito simpático, alguém da sua família espiritual? Sim, pode existir, até porque em toda família tem aquele que é mais conciliador, que ajuda nas provações, que é um arrimo espiritual da família. Mas na maioria das vezes, esses espíritos vão ser antipáticos e foram colocados nessa família terrena para que possam trabalhar as arestas, as dívidas, as ofensas que possuem em outras encarnações. Então, nós recebemos esses filhos difíceis porque nós precisamos de nova reencarnação para atendimento de uma lei natural que é a nossa evolução. E para que nós possamos evoluir, aprender, nos melhorarmos, a gente ingressa na primeira escola, que é a família, o nosso primeiro agrupamento social. Então é nessa família, diante desses filhos difíceis, que nós temos a missão de resgate dos ódios que contraímos ou estimulamos em vidas passadas, que nós temos que superar as ofensas das quais fomos autores ou vítimas, em busca da harmonização daquele grupo pelo amor. Então, é muito comum que os nossos desafetos, que os espíritos antipáticos sejam colocados na nossa família terrena como filhos difíceis. Mas por quê? Por que nos veem como os filhos difíceis? Porque a relação entre pais e filhos é uma relação mais estreita, é uma relação mais duradoura, é uma relação que a gente se empenha mais para que dê certo. Imagina se esses espíritos difíceis, com o qual nós possuímos dívidas ou somos credores, viessem até nós por meio de um vizinho. Facilmente nós mudaríamos de casa
estaríamos postergando aquela evolução. Se ele nos viesse por meio de um amigo, facilmente nós dissolveríamos aquela amizade e estaríamos da mesma forma postergando aquela reparação, aquela evolução. Já os laços entre pais e filhos, eles são mais firmes. A nossa missão, ela é mais fácil de ser cumprida numa relação entre pai e filho, porque nós não vamos deixar para depois, ou pelo menos não deveríamos deixar para depois, aqueles compromissos que nós temos perante os nossos filhos. Então fica mais fácil para os pais se empenharem. Por outro lado, quando os pais recebem os filhos naquele corpo frágil, pequeno, de um bebezinho, toda aquela fragilidade, aqueles cuidados, aquela atenção diária que o bebê recém-nascido demanda dos pais, fazem com que toque mais fundo o coração desses pais, desses tutores, e eles ficam mais fácil na missão de dar e receber amor. Então, receber os nossos desafetos ou aqueles espíritos com quem nós tenhamos uma reparação por meio da maternidade ou da paternidade é uma forma mais fácil que Jesus, que Deus nos concedeu, para que nós cheguemos mais rápido a essa reparação, a esse entendimento que nós temos que ter com aquele espírito com quem possuímos um débito. Então, não é à toa que a infância é um período muito importante para a evolução do espírito, pois além de estarem todos ali naquele grupo familiar eternecidos, dispostos, com muita intenção de amor, é na infância que os filhos são mais maleáveis, que eles estão mais acessíveis àquelas impressões que possam modificar-lhes a natureza para que haja o progresso. Então, com base nesses conceitos preliminares da importância da nossa família espiritual e corporal e por que encontramos espíritos antipáticos em nossa família terrena, nós vamos entrar propriamente no tema. Pais bons e filhos difíceis. Como entender? Comecemos pelos filhos difíceis. Qual é o significado da palavra difícil? Segundo o dicionário, difícil é tudo aquilo que não é fácil. É o que é laborioso, é o que é árduo, é o que exige esforço de nós. Então, esses filhos difíceis são quais filhos? Aqueles que vão exigir um trabalho, um esforço, um labor da nossa parte. E nós espíritas, mais do que qualquer outros, não podemos imaginar que seria diferente. Nós não viemos nesse momento no planeta Terra, nessa encarnação, para nós evoluirmos, para nos melhorarmos. E toda melhora, toda reforma, todo crescimento exige esforço, trabalho. Tudo isso vai começar na nossa primeira escola, no lar, diante desses filhos difíceis. Então vamos entender, partindo do conceito de filhos difíceis, como que eles se apresentam até nós. Nós separamos aqui, com base em pesquisa e estudos, na doutrina e em algumas obras, 4 tipos de apresentação desses filhos difíceis. O primeiro são filhos difíceis que vêm até nós porque são desafetos do pretérito. Então, são aqueles espíritos nos quais nós somos credores ou devedores. Ou seja, nós já fomos ofendidos ou ofensores. E recebemos essa oportunidade de estarmos juntos na matéria, na carne, na família terrena, na família corporal, para que nós possamos
reparar essas ofensas e ajustar a fraternidade que deve existir. Então, esses são os filhos desafetos do pretérito. Um segundo tipo de filhos difíceis são os filhos agressivos. São aqueles espíritos que nós já fomos adversários no passado. Nós já travamos lutas e batalhas. Então, quando nos é recebido nesse atual momento, esses filhos difíceis se apresentam muito predispostos ao embate com os pais. Então, eles vão estar sempre batendo de frente com aqueles pais. Então, serão filhos difíceis. Um terceiro tipo de filhos difíceis são aqueles filhos que têm uma encarnação programada para que seja curta ou com uma enfermidade. Por quê? Porque alguns espíritos precisam de uma encarnação breve, às vezes de poucos minutos, poucos meses ou poucos anos de vida, somente para completar um ciclo evolutivo. E os pais vão sofrer com aquela perda, com aquela separação precoce. Outros vêm com alguma enfermidade ou são acometidos na juventude, acidentes, tragédias que lhes fazem ter uma deficiência física, ter limitada a sua capacidade. E os filhos vão ficar acamados, por exemplo, um acidente vitima um filho que fica tetraplégico, os pais verão aquele filho acamado por anos, terão que dispensar cuidados, ver o filho naquele estado, isso lhes trará sofrimento. Então, é um tipo de filho difícil, que vai demandar resignação por parte dos pais. E um quarto e último tipo de filhos difíceis que a gente pode citar são aqueles filhos que são espíritos superiores a nós. São espíritos mais evoluídos, que vêm até nós, que se encontram nas nossas famílias e que não é muito fácil lidar com eles. Porque esses espíritos superiores, muitas vezes, vão trazer lições para aquele grupo familiar. Eles vão trazer lições até severas para os seus pais. E os pais vão ter dificuldade de lidar com essas situações. Então, os filhos serão para eles filhos difíceis. Vejam que todos esses tipos de filhos difíceis têm uma função, têm um caráter pedagógico, têm uma missão e são necessários à evolução, tanto do filho quanto dos pais, tutores ou aqueles que convivem diretamente. Conhecendo esse tipo de filhos, partindo dos tipos que são os nossos desafetos ou aqueles filhos agressivos com os quais nós tivemos vários embates em vidas pretéritas, é muito comum que os pais tragam no inconsciente aquele sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele toma conta dos pais de uma tal forma que os pais acabam tendo posturas, atitudes benevolentes na educação dos filhos. E essa benevolência pode atrapalhar o processo educativo dos filhos, por conta desse sentimento de culpa. Outras vezes, é a própria imaturidade dos pais que acaba permitindo com que eles sejam dominados pelos filhos. A gente vê que em alguns lares as crianças desde pequena mandam na casa. As crianças que escolhem qual o programa de TV que a família vai assistir. A criança que escolhe o que vai comer. A criança vai tendo tantos mandos que os pais acabam perdendo o controle da situação. No passado, isso não acontecia. Antigamente, os pais eram mais autoritários. Os pais tinham muita autoridade perante os filhos e pouco amor. Com o tempo, com a evolução, inclusive com a evolução das leis humanas, essa autoridade que os pais tinham e podiam até inclusive castigar os filhos, bater, ela foi sendo relativizada.
Isso foi sendo deixado de lado para ter-se uma postura, uma paternidade mais humana. Hoje a gente vê que tem várias leis que protegem a criança e o adolescente. Ótimo. Só que, em busca desse amor que os pais lá no passado às vezes não tinham, prevalecendo somente a autoridade, os pais acabaram perdendo o respeito de seus filhos. E com essa perda de respeito, os filhos ficaram cada vez mais pretensiosos, prepotentes perante esses pais. Então, os filhos vão acostumando com aquele mando, com aquela prepotência já desde a infância, que os pais não puseram aquele limite necessário por conta do sentimento de culpa, da imaturidade, que quando chega a adolescência, a fase dos 14 anos, quando o espírito começa a reassumir a sua personalidade, ele já não consegue mais controlar aqueles filhos. Porque nós não podemos esquecer que os filhos que nós recebemos, embora bebês, frágeis e pequenos, são espíritos imortais e já trazem consigo uma bagagem muito grande. Já trazem consigo tendências e vícios que os pais devem moldar, devem tentar trabalhar valores morais desde pequeno. Se isso não acontece desde a infância, chegada a adolescência, os filhos vão estar ouvindo apenas sim, sim, com muitos mandos, e quando lá fora, na sociedade, eles tiverem de receber um não, eles não saberão se comportar diante desse não. Aí começam as frustrações que levam os adolescentes a buscar o álcool, as drogas e às vezes até o suicídio. Então os pais têm que assumir sem culpa o papel de mando. Reconhecer que estão nessa encarnação numa hierarquia superior aos filhos. Pai, autoridade, que tem mando e responsabilidade perante o seu tutelado, que é o filho. Então, os pais têm que começar a agir e impor limites. Isso é bem ilustrado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, item 9, que trata da ingratidão dos filhos e dos laços de famílias. Então, nós vamos encontrar a seguinte redação. Eu vou me permitir a leitura. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da existência anterior. Então, a criança já vai manifestando aquelas tendências que ela tem, que são já uma bagagem do espírito imortal. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. O que Kardec quis nos dizer? Que nós, educadores, pais, tutores, temos que impor limites e reparações imediatas aos nossos tutelados. Vimos aquela má tendência, imprimamos todos os esforços para trabalhar o valor moral, a virtude necessária ao combate daquela má tendência. Limites e regras são muito importantes. Ao contrário do que muitos pensam, limites trazem segurança aos filhos. Professores, educadores afirmam que crianças que possuem
regras e limites, são mais seguras e felizes. Quando os pais permitem que os filhos façam tudo, de sim, sempre sim, os filhos vão tomando aquelas decisões porque os pais são muito permissivos, os filhos não vão fazer a leitura desse comportamento dos pais como sendo amor. A leitura feita pelos filhos é de comodidade. E os filhos estão certos. Por preguiça e comodidade, muitas vezes os pais cedem. Às vezes, dizer um não para o filho não é aceito de imediato, e para mantermos aquele não, nós vamos ter que explicar para o filho o porquê daquele não, as consequências caso aquilo fosse permitido, como pode ser ruim um sim naquele momento para os nossos filhos. E isso é trabalhoso. Então, os pais acabam dizendo sim, às vezes até dizem não no primeiro momento, mas o filho insiste e eles cedem por comodismo, por preguiça. Quão de nós, às vezes, queremos descansar e não deixamos o filho ficar horas na televisão? Às vezes queremos conversar com um amigo, ou uma conversa de trabalho, ou qualquer outra coisa, e damos o celular na mão da criança para que ele possa ficar distraído e nos deixar conversar. Já maior, os filhos começam a querer nos contar casos, contar o filme, o programa que assistiu, e os pais, atarefados, sem dar importância para aquele assunto abordado pelos filhos, não os ouvem, porque não tem tempo, impedindo que os filhos compartilhem suas ideias e pensamentos com eles. Mais tarde, quando os filhos estiverem maiores e já for da preocupação dos pais o que eles pensam, o que estão sentindo, se estão com alguma dúvida, alguma angústia, e os pais quiserem abordar esses filhos, pode ser que eles também não queiram conversar. O diálogo sadio não foi estabelecido desde a infância, por culpa dos pais. Então, os pais não podem ser inertes ou acomodados. Os pais têm que agir. E agir desde os primeiros dias de vida, desde os primeiros anos daquele espírito que nós recebemos como filho. Porque naquele primeiro momento, nos primeiros anos de vida, o filho tem toda uma possibilidade maior de aprendizado. Nós temos ali um campo fértil para trabalhar os valores morais. Só que a maioria dos pais acha que a criança não entende ou não está reparando aquelas atitudes, aquelas ações. Os pais estão muito enganados. As crianças prestam atenção em tudo e aprendem muito mais com o que veem do que o que ouvem. Daí a importância do exemplo. As crianças, nós não podemos esquecer que são espíritos imortais, que são espíritos que já viveram muito e às vezes até mais velhos que nós. Então, compete aos pais educá-los. Mas para que os pais possam educá-los pelo exemplo, os pais precisam ter autoridade moral. Vocês acham que um filho vai seguir, aprender ou assimilar algum ensinamento do pai que diz uma coisa e faz outra? Não. Precisamos dar bons exemplos para que os filhos ouçam-nos quando estamos educando pela palavra e nos compreenda, se espelhe em nós quando estamos educando pelo exemplo. Rossando Klinger, em uma palestra, uma das muitas excelentes palestras dele, ele vai dizer que a educação não se dá pelo exemplo. Ele diz que a educação só se dá pelo exemplo. Mas para que esses exemplos sejam firmes e tenham o condão, a força de educar nossos filhos, nós precisamos ter autoridade moral. Nós precisamos ser o exemplo vivo
daqueles conceitos que nós queremos passar, que sejam assimilados, que sejam permeados por nossos filhos. Na questão 385 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade, particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Uma pergunta bem pertinente. Às vezes a gente vê uma criança dócil, vai chegando na adolescência, ele vai ficando mais rebelde, ele vai mudando. Por que se opera essa mudança? E a resposta é a seguinte: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E todavia os amais. As quereis bem como se fossem uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seu filho é considerado o maior amor que um ser pode ter para com outro ser. Então, os pais são educadores por excelência, são tutores de seus filhos, se comprometeram lá no plano espiritual a receber aqueles espíritos como filhos em uma missão com o propósito de evolução daquele agrupamento, com o propósito de evolução para o pai e para o filho. Depois que nós deixamos o corpo físico, quando da nossa desencarnação, os tutores, os pais, vão ouvir: o que fizestes dos filhos que vos confiei? Sim, nós prestaremos contas da nossa missão enquanto pais, tutores, educadores. Mas então, como fica a situação daqueles pais que, entre aspas, falharam na missão de educar moralmente os seus filhos? Devem os pais desanimarem, se sentir derrotados? Esse tema é tratado por Emmanuel, na obra de Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, em o livro O Consolador, em duas perguntas que nós vamos trazer aqui para o estudo de hoje, a pergunta 190 e a 191. Na questão 190 é perguntado: quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? O trecho da resposta: depois de movimentar todos os processos de amor, de energia e de trabalho, é justo que os pais, responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas. Então, depois de os pais terem feito todo o possível, imprimido todos os esforços para bem educar aqueles filhos, passando-lhes valores morais por meio de palavra e de exemplos, se ainda assim os filhos forem impermeáveis, ou seja, não absorverem aqueles ensinamentos, os pais não devem deixar de ser dedicados, mas devem entregar o restante do trabalho à providência divina. E a providência divina vai colocar para esses filhos que não aprenderam pela forma do amor ensinado pelos pais, vai colocar esses ensinamentos por meio da dor, das provas, de todos os problemas que eles vão enfrentar na fase adulta. Na questão 191, ainda no mesmo livro, é perguntado: como poderão os pais
despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações com o Todo-Poderoso de quem somos filhos. Então, como os pais fazem para desenvolver essa noção em seus filhos? Vou ler um trechinho apenas da resposta. É necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. Os filhos que não quiseram receber os ensinamentos que lhes foram dados com amor pelos pais, pelos tutores, receberão tais ensinamentos no mundo, de forma dolorosa e triste. Ou aprende-se pelo amor ou pela dor. A dor, ela tem possibilidade de penetrar o espírito. E aquele espírito vai, pela dor, aprender de forma mais rápida aquela lição. A exemplo disso que estamos vivendo hoje, a pandemia, que traz dor e sofrimento a milhares de pessoas no planeta Terra, mas que ao mesmo tempo em que recebe essa dor, estão tendo vários valores morais trabalhados, estão tendo virtudes despontadas, intensificadas. Então, uma dor que chega necessária à evolução dos espíritos. E diante disso, os pais têm que ter uma resignação muito grande, uma resignação suprema, porque eles não vão poder tirar, impedir que os filhos vivam aquela dor. Porque aquela dor é manifestação da bondade superior para burilar aqueles filhos, para aperfeiçoar o futuro espiritual daqueles seres. E já caminhando para o final do nosso estudo, da nossa reflexão, nós entendemos bem o que são os filhos difíceis e como ficam os pais bons nesse contexto. Será que pais bons a gente tem que olhar só sobre a ótica dessa encarnação atual? Só avaliando, essa avaliação de pais bons se dará só pelo resultado? Ah, se o filho é honesto, é uma pessoa amorosa, tem amor ao próximo, o resultado foi bom. Ah, se o filho não saiu tão certinho assim, a avaliação dos pais não é boa, ele falhou. Não pode ser só pelo resultado. Porque às vezes os pais educam da melhor forma possível, com bons exemplos, encaminhando, conduzindo os filhos no caminho de Jesus, apresentando-lhe os ensinos do Mestre, mas os filhos optam por outro caminho. Não podemos esquecer que cada espírito, cada ser possui o seu livre-arbítrio. Então, o importante para os pais, para os bons pais, é estar com a consciência tranquila, é saber que fizeram tudo quanto estava ao seu alcance para melhor educar aqueles filhos, que fizeram todo o possível para cumprir aquela missão, dentro dos valores éticos, cristãos, morais e doutrinários. E não podem os pais esquecerem também que os filhos não são colocados por acaso em nossa jornada. Os pais não são pessoas injustiçadas. Vemos que muitas vezes algum desafeto, viemos muitas vezes como os pais de algum desafeto que nós comprometemos ao auxílio nessa vida, nessa evolução. Então, os pais devem se lamentar? Jamais. Não existe injustiça nas leis divinas. Então, se eu recebo esse filho difícil, dessa ou daquela forma, é porque eu me comprometi, porque a providência divina, o plano reencarnatório, já previu tudo aquilo que era necessário à minha evolução e à evolução daquele filho recebido como filho.
Para exemplificar esses vários tipos de pais e vários tipos de filhos, os vários tipos de relações que podem existir dentro de uma família, nós trazemos aqui 3 exemplos de reencarnações. A reencarnação de Segismundo é o primeiro exemplo, que está lá no capítulo 13 do livro Missionário da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. No passado, Segismundo teve um romance com Raquel, que era casada com Adelino, e acabou assassinando Adelino. Raquel, por sua vez, foi parar em um prostíbulo e teve uma má sorte. Todos os 3, ao desencarnarem, foram para o plano espiritual com aquela energia toda de ódio, de vingança, e lá, já orientados pelos bons espíritos, pelos amigos espirituais, se compromete ao refazimento desse ódio. Então, na encarnação seguinte, Raquel e Adelino se comprometem a receber Segismundo como filho. Será o segundo filho do casal, que já tem o primogênito, de nome João. E nesse livro, André Luiz vai narrar muito bem, de acordo lá com o seu instrutor, Herculano e Alexandre, com seus instrutores, né? Com os espíritos encarregados de ajudar nessa reencarnação de Segismundo, que Adelino tem uma resistência em receber Segismundo. A resistência de Adelino é tal que ele atrapalha até o processo de fertilidade, de fecundação para o recebimento de Segismundo. Então, durante o desdobramento, a equipe de espíritos superiores, a equipe que ajuda naquele planejamento, trabalha com Adelino, faz com que ele seja convencido de que Segismundo quer o perdão, ele perdoa Segismundo e, finalmente, Segismundo é recebido, é concebido e virá naquela família como filho do casal que outrora ele fora algoz de uma tragédia. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, nós temos a reencarnação da mãe de André Luiz. André Luiz nos conta que sua mãe já estava numa colônia superior, inclusive, ao nosso lar. E quando ela foi mãe de André Luiz na encarnação, ela era casada com Laerte. O pai de André Luiz era dado a uma vida extraconjugal. Então ele tinha amantes, moças para as quais ele fazia promessas de amor e não cumpria. E 2 dessas moças ficaram ligadas a ele. Com a desencarnação de Laerte, essas 2 criaturas passaram a obsidiá-lo. E ainda que Laerte viesse numa próxima encarnação, esses 2 seres continuariam influindo na vida de Laerte, influenciando, obsidiando, de tal forma que a encarnação dele não poderia ter um desfecho proveitoso. O que faz a mãe de André Luiz? Vem em auxílio e ajuda, demonstrando renúncia, quando ela nem mais precisava reencarnar para evoluir, e ela vem em outra encarnação, casa novamente com Laerte e recebe essas 2 criaturas como filhas para ajudar na evolução daqueles seres, na harmonização daqueles seres que têm débitos passados com os quais ela não contribuiu, mas em renúncia, por amor, ela vem para ajudar. O último exemplo a gente tira do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 24, também de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Lá, em uma missão de entendimento da ciência mediúnica, eles vão se deparar com um pai de nome Júlio,
que tem 4 filhos que sofrem de perturbação mental. Esse pai, ele já tem uma paralisia nas pernas, Júlio já tem um problema físico e ele tem 4 filhos difíceis. O primeiro deles, o Américo, ele sofre de perturbação mental. Márcio é alcoólatra, vítima de alcoolismo. E os outros 2, Guilherme e Benício, vivem na leviandade e nas extravagâncias noturnas. Então a gente pensa, coitado daquele pai, já vive com paralisia nas pernas, já tem uma limitação física e ainda tem 4 filhos difíceis. Por que será? Os espíritos superiores revelam a André Luiz que em vida passada, aquele pai, Júlio, ele foi chefe de um grupo de assaltantes e desencaminhou 4 rapazes para aventuras delituosas. Quem são esses 4 rapazes? Os 4 filhos difíceis que ora ele recebe pela bondade divina para a oportunidade bendita do refazimento, do ajuste, da reparação dos erros do passado. Então, meus amigos, eu encerro lembrando que nós teremos sempre os filhos, os pais, os tutores, os educadores que precisamos ou merecemos. Filhos diante dos quais temos que nos empenhar para fazer o melhor processo de educação. É nossa missão imprimir valores nesses seres e é missão desses seres estarem abertos, receptíveis e permeáveis a todos os tipos de ensinamentos. O ensinamento, ele tem que chegar, o aprendizado vai acontecer, a evolução é uma lei natural. E quando nos recusamos a aprender pelo amor, o aprendizado chegará pela dor. Então, que saibamos reconhecer em cada familiar, em cada filho, em cada pai, em cada agrupamento terreno que nos deparamos, a escola bendita de aprendizado, de amor, para ajustamento e equilíbrio da justiça divina. Que Jesus abençoe todos os lares, todos aqueles que passam por fases, desentendimentos, problemas com os seus convívios diários, com seus filhos, e que possam encontrar em Jesus, na doutrina espírita, nos seus esclarecimentos e no acolhimento dos amigos espirituais, todas as forças e meios necessários para seguirem firmes e cumprirem a missão às quais nos comprometemos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, hoje e sempre.